Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. A educação bilíngue tem ganhado espaço no Brasil. Já são mais de 1.200 escolas do tipo, segundo dados do Ministério da Educação. E o número não para de crescer. A Associação Brasileira do Ensino Bilíngue aponta que houve um aumento de 10% no número de instituições do tipo nos últimos anos. A regulamentação dessa modalidade de ensino no Brasil só aconteceu em julho de 2020, com a aprovação de um documento com requisitos mínimos para que uma escola possa se autodenominar bilíngue ou internacional. Hoje em dia, esse tipo de aprendizado tem ganhado cada vez mais adeptos e isso acontece cada vez mais cedo também. Mas o que considerar nesse momento de escolher o modelo de ensino bilíngue? E é sobre isso que a gente conversa agora aqui nos Seus Filhos, em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou na área e junto comigo sempre ela, Roseli Saião. Oi, Roseli, tudo bem? Tudo bem, Thaís. Vamos em frente. Palavra de ouvinte. De Salvador, fala conosco agora a Sara Micucci, que é mãe da Suzy, de 13 anos. Desde os 2 anos, a menina estuda em uma escola bilíngue e a mãe explica a decisão de investir nesse aprendizado. Oferecer um ensino bilíngue para uma criança é investir, de fato, no futuro dela. Então, o que acontece? Se o seu filho entra na escola e começa a aprender o inglês desde cedo, ela não precisa se esforçar para aprender a língua, porque na fase adulta, quando essa mesma criança estiver concorrendo a cargos, o grande ganho, na verdade, é que ela vai aumentar muito a sua capacidade de comunicação. Roseli, cada família tem um motivo, né, na hora de decidir pelo ensino bilíngue. Há aquelas famílias que são bilíngues e querem tornar esse aprendizado mais fácil, né, tornar ele de uma forma mais orgânica na vida dessa criança. Tem outras famílias que pretendem morar em outro país e querem antecipar um pouco desse conhecimento. Mas na hora de escolher uma instituição bilíngue, o que considerar? Primeiramente, Thaís, é preciso considerar a escola. Vamos deixar o bilíngue para o segundo momento. A escola é uma escola em que os pais confiam. Isso é sempre necessário e nós batemos bastante nessa tecla. A escola não é perfeita, toda escola erra, comete equívocos, mas os pais precisam confiar na escola. No segundo momento, o bilinguismo, né, que é uma tendência atual em educação. É importante lembrar que idade tem a criança e como acontece esse ensino. Por exemplo, na educação infantil, é muito comum que o ensino aconteça só com o costume de palavras, com o ouvir palavras numa segunda língua. Então, é preciso ver se o filho tem, que idade tem o filho, para pensar no modelo de educação oferecido. E a escola? Diz o quê? Conosco por aqui, a Iris Lídia, que é diretora de uma escola e fala pra gente sobre o aprendizado bilíngue na infância. São muitos os benefícios que a educação bilíngue traz e a devolutiva das crianças é maravilhosa. E durante as aulas, o professor fala inglês, lança vídeos, trabalha com flashcards, associando gravuras e cenas para estimular a fluência dos alunos na educação infantil, para que aconteça um estímulo e um aprendizado de uma forma tranquila, acolhedora. Roseli, quando a gente fala do aprendizado bilíngue ainda na infância, quais cuidados precisam ser tomados? A gente está falando ainda de crianças muito pequenas, já há creches, né, com essa possibilidade do aprendizado bilíngue. Muita gente fica preocupado se vai de alguma forma interferir no processo de alfabetização. O que precisa ser levado em consideração nesse sentido? Primeiramente, Thaís, é bom saber que as ciências humanas discutem muito, né, essa possibilidade de dificultar ou facilitar o aprendizado da língua materna na hora da alfabetização. A discussão está ainda correndo, há a turma favorável ao bilinguismo desde o início, há a turma que acha melhor esperar um pouco. Então, é importante ver se a escola, na educação infantil,
oferece a possibilidade de os professores conversarem na língua materna, em português, né, quando necessário, porque há escolas muito rigorosas e não permitem que o professor fale nada em português, sempre em inglês, por exemplo. É importante que a criança pequena tenha essa possibilidade e os pais devem pesquisar isso. Eu também quero falar. Hora de ouvir o Leonardo Cruzoé, de 23 anos, que estudou em uma escola bilíngue durante toda a sua formação, e ele divide conosco os benefícios. A escola que eu estudava, ela fazia aulas de outras matérias, como história, geografia e inglês também. Então, além de ter o contato com a língua, eu tinha também informações sobre as questões culturais, tanto estadunidense quanto da Inglaterra. Então, a gente fazia estudos de política, a gente fazia estudos de caso. Hoje, a longo prazo, eu vejo que estudar na escola bilíngue me trouxe benefícios, como eu tenho uma facilidade muito grande de aprender outras línguas. Eu estou estudando minha 4ª língua, consigo ouvir uma música em inglês sem precisar parar para traduzir, consigo ver um filme sem legenda, ler um livro em inglês. E essa possibilidade do ensino bilíngue abre pra gente um leque que é muito mais do que só aprender um outro idioma. É um aprendizado também fundamental da cultura, da realidade daquele país, das questões conjunturais. Isso é muito bacana, né, Roseli? Sim, principalmente quando a gente lembra, Thaís, que vivemos num mundo globalizado. O que significa, né, que essas crianças, esses adolescentes, no futuro poderão trabalhar em outro país, mesmo permanecendo geograficamente no próprio país, no Brasil, né? Então é importante lembrar disso, que o inglês hoje ainda é uma língua muito utilizada nos trabalhos de uma maneira geral. E se a família pensa nisso, é bom investir nessa possibilidade para o seu filho. O bilinguismo é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Tô por perto. A Camila, que mora no Canadá, é mãe da Bela, de 4 anos, e fala da experiência do bilinguismo com a menina. E ela começou a estudar muito novinha, aos 8 meses de idade. Então ela teve um contato muito forte com o inglês nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida dela. E acabou que ela preferiu optar pelo inglês como se fosse a primeira língua dela, apesar da gente sempre falar o português em casa. Então assim, ela sempre entendeu tudo em português, ela entende perfeitamente. Eu costumo sempre estar praticando diariamente, fazendo atividades com ela, lendo um livro com ela, jogos em português e principalmente assistindo filminhos também em português, que é para ela dar essa praticada, para poder ela conseguir futuramente realmente já crescer falando os 2 idiomas. Roseli, há muitos casos parecidos, né? Ou de famílias que são compostas, né, por pessoas de países diferentes, e aí o filho acaba tendo que conviver com os 2 idiomas, ou famílias que são brasileiras, mas que foram morar em outros locais, como o caso da Camila. O que você traria de informação importante também para ajudar, né, essas famílias que vivem o bilinguismo na prática? Na prática, Thaís, é muito mais fácil para a criança, inclusive, do que para o adulto. Se o adulto não tem conhecimento da língua e ele vai para um país em que ele precisa aprender a língua, ele tem uma certa dificuldade, porque há, assim, um apego à própria língua, e ouvir outra língua torna muito mais difícil. A criança não. Para a criança é lúdico, né? Ouvir uma língua diferente, ela aprende com muito mais facilidade, inclusive porque ela tem também maior tranquilidade nos relacionamentos com outras crianças, e eles começam a se entender de alguma maneira, então é mais fácil para a criança. Vamos navegar! Já estou com papel e caneta na mão. Roseli, qual é a indicação que você traz sobre esse assunto? Você sabe que nós temos muitas crianças que têm o diagnóstico ou a desconfiança, né, de dislexia, que aliás é muito comum hoje a gente ouvir esse diagnóstico, que nem sempre é correto. Entretanto, tem um estudo da PUC do Rio Grande do Sul, muito interessante, do bilinguismo e a compreensão da língua materna, principalmente em alunos disléxicos. E eles dizem que a maior facilidade no aprendizado da língua materna
quando a criança ou estudante é bilíngue. O site é o site pucrs.br e o título do artigo é Bilinguismo e Compreensão da Língua Materna. Então, primeiro repete o site pra gente, Roseli. pucrs.br. E o artigo? Bilinguismo e Compreensão da Língua Materna. A infância está repleta de marcos de desenvolvimento. Engatinhar, andar, falar, e o desfraude é uma dessas etapas. Muitas famílias ficam ansiosas pelo momento em que a criança vai deixar as fraldas de lado e aprender a usar o banheiro. Isso é normal, mas é importante respeitar o tempo próprio do seu filho. Não dá para correr, insistir, se ele não tem maturidade ainda para isso. Mas quando chega essa hora certa, é difícil detectar esse momento certinho. E é importante também ter paciência e entender que o desfraude ele é um processo, não é uma chave que você vira e acontece de uma hora para outra. Diante disso, adaptações podem ser necessárias e os escapes, fique tranquilo, são comuns. Vem com a gente com seus filhos em versão ampliada, porque a gente vai falar sobre o desfraude por aqui. Eu também quero falar. Por aqui agora, a Luciana Barbosa, que mora em João Pessoa e é mãe da Liz, de 3 anos, e ela fala um pouco sobre o processo do desfraude. O processo de desfraude com minha filha hoje em dia já está melhor, bem melhor do que no começo, até porque toda mudança com a criança é um pouco difícil, mas hoje em dia ela já passa o dia todo sem fralda dentro de casa, vai no banheiro sozinha e faz as necessidades dela, ela vai para a escola com a fraldinha, mas eu já conversei, com a tia da escola para que na hora da troca comece a deixar só de calcinha. Até porque ela, como em casa ela passa o dia todo, só de calcinha e faz xixi no banheiro, ela vai sozinha quando quer, quando precisa, ela vai e faz. Eu espero que até metade do ano ela consiga deixar, obviamente sem pressão, respeitando o processo da criança. Roseli, é fundamental entender que é um processo, que não é, de fato, uma coisa que acontece de uma hora para outra e simplesmente está feito. E também que cada criança tem um tempo. E não dá para forçar? Não dá para forçar e não dá para comparar, principalmente, Para algumas crianças, esse processo começa lá por volta dos 2 anos e é um processo até que rápido. Para outras crianças, o processo só começa lá para os 3 anos e pode ser mais demorado. Então não dá para comparar, não dá para ter pressa, é preciso conhecer o filho, entender que a maturidade não é apenas da fisiologia do organismo, mas também emocional, porque a fralda é uma questão também emocional, não é só do controle corporal. E é emocional principalmente no sentido, Thaís, de oferecer segurança para a criança. Se ela se sente segura com a fralda e ainda não tem a maturidade necessária para se sentir segura sem a fralda, é melhor esperar mais um pouco. E a escola? Diz o quê? A professora Joana Dark atua na educação infantil e reitera que a união entre os pais e a escola é primordial durante o desfraude. O desfraude é um processo muito importante para as crianças, por isso não se deve ter pressa. E tanto família quanto a instituição deve conhecer bem a criança e sua rotina. Na instituição que trabalho, envolvemos as crianças em situações lúdicas relacionadas ao uso do banheiro, pois sabemos que o controle das necessidades fisiológicas é um processo que integra fatores biológicos, emocionais e cognitivos. E, claro, respeitar o tempo de cada criança é primordial. E para isso a família e a escola devem caminhar juntas neste processo. Roseli, no caso das crianças, que frequentam a creche, a escolinha, é importante ter um alinhamento nesse sentido para não gerar uma confusão ainda maior? Sim, você sabe, Thaís, na época da educação infantil, ou seja, na primeira infância, é mais importante do que qualquer outra época a parceria entre escola e família. Porque vamos lembrar, nessa idade, a criança ainda não se expressa com facilidade, não é capaz de traduzir os seus sentimentos, as suas emoções. Então,
essa parceria é fundamental. O que não vale, Thaís, e eu já vi acontecer com algumas escolas, é a escola determinar para a família como ela deve agir, ou seja, o comando do desfraude está na mão da escola. Não, é na família que precisa ter a maior significância nesse processo. Para bom entendedor, a pediatra manauara Brisa Rocha destaca que é preciso respeitar o tempo das crianças durante o desfraude. O desfraude começa mais pelo período diurno e posteriormente noturno, mas isso está diretamente relacionado à maturidade da criança. É importante que a família incentive e a escola tenha uma participação ativa também, porque as crianças começam a ver os coleguinhas fazendo isso, e isso estimula também. Mas não que a gente deve começar obrigatoriamente na escola. A família é importante para que tenha essa paciência, observe os sinais de prontidão do bebê e tenha com carinho e paciência esse processo de desenvolvimento para essa nova fase da vida. A maturidade dessa criança, né? O tempo dela. Eu percebi muito isso em casa, Roseli. Com a minha filha mais velha foi muito rápido. Ela mesmo pediu e rapidamente, né, conseguiu deixar as fraldas de lado. Já o meu filho mais novo foi um processo bem mais longo, demorou alguns meses, foi realmente mais difícil. E é isso que precisa ser levado em consideração. A gente precisa ter essa paciência e um pouco de empatia também com o filho nesse momento, né? Isso mesmo. Aliás, o tempo da criança, é bom entender isso, né? O que é o tempo da criança? Se os pais estão ansiosos para que a criança deixe as fraldas, esperam logo os 2 anos e pronto, a partir daí já querem começar o processo, se não há uma boa reação da criança, isso já é o sinal de que é preciso esperar um pouco, que não está ainda na hora, ou seja, não é o tempo dela começar ainda. Aí espera um mês, algumas semanas, tenta novamente, até a família perceber que a criança reage positivamente ao início do processo. Isso que significa o tempo da criança. Vamos navegar! E qual é a dica que você traz pra gente hoje sobre desfraude, Roseli? Eu trouxe uma dica bem bacana, Thaís, do site leiturinha.com.br. E além de ter um artigo, né? O título é Como Saber se é a Hora Certa para o Desfraude. Além disso, ainda eles dão dicas de livros infantis a esse respeito. Vale muito a pena visitar o site leiturinha.com.br e o artigo Como Saber se é a Hora Certa para o Desfraude. O desfraude continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Que sufoco! Durante o desfraude, há escapes, e isso é normal, não precisa se preocupar. O Michael Batista, que tem uma filha de 3 anos, divide com a gente como tem sido, né, esse processo de ajudar a menina a deixar as fraldas. Minha filha tem 3 anos e pediu para não usar mais fralda, nem na hora de dormir. Foi uma decisão dela. Em casa a gente ficou um pouco com receio, mas aproveitamos que foi vontade dela. A gente observa na maioria das vezes, dá certo, mas tem noite que ela acaba fazendo xixi na cama. Fica até chateada. A gente conversa e explica que ela está avançando. Roseli, às vezes parte mesmo da criança, né? Eu vi isso em casa, mas é preciso entender, não só os pais, mas a própria criança, né? De alguma forma conversar para ela não ficar frustrada, que esse escape é normal, acontece mesmo, né? Exatamente. A criança não pode ficar com a sensação de que não deu certo, eu estou errada. E muitas crianças ficam, né? Até por conta de ter dado certo outras vezes, como assim, agora não deu. Então é preciso, inclusive, preparar a cama para a criança, caso aconteça o escape, e na hora de trocar a cama no dia seguinte, a criança ajudar, e os pais precisam prestar bastante atenção em si mesmos, para que eles não fiquem irritados com o que aconteceu. Isso é bem importante para a criança se sentir melhor quando isso acontece. E olha, com essa informação da Roseli, com essa dica preciosa, a gente fica por aqui com esse tema. Mas se restou alguma dúvida, se você quiser compartilhar uma experiência com a gente,
É simples, é fácil, manda o seu e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Ensino híbrido, saúde mental dos alunos e professores, falta de capacitação dos profissionais da educação, reforma do ensino médio, falta de comunicação entre família e escola, violência no ambiente escolar. Ufa, são alguns dos desafios na área educacional relatados por professores ouvidos aqui pela Band News FM hoje pelo nosso programa em versão ampliada. 28 de abril é Dia da Educação e por isso abrimos os microfones da Band News FM para ouvir dos profissionais da educação formal que diariamente estão envolvidos nesse processo. Quais os problemas para o exercício pleno das atividades educacionais? Quais as soluções propostas para mudar o cenário? Bora junto debater os rumos da educação no Brasil. Na minha opinião... Hora de ouvir o professor Guilherme Polanzik, que leciona psiquiatria de crianças e adolescentes na Faculdade de Medicina da USP, e ele acredita que o tema da saúde mental é cada vez mais fundamental nesse debate sobre os desafios da educação. Eu diria que todas as crianças e adolescentes, em algum momento, vão apresentar algum tipo de problema de saúde mental. Então, a estimativa é de que em torno de 15% das crianças e dos adolescentes têm algum tipo de transtorno de saúde mental. E esses transtornos envolvem desde transtornos de ansiedade, em que pode, por exemplo, impedir uma criança de permanecer na classe, porque fica muito ansiosa com a exigência acadêmica ou ansiosa com o contato com os colegas. E claro que tanto os problemas quanto os transtornos vão ter um impacto direto sobre o aprendizado, a maior parte deles trazendo prejuízos e dificuldades. Roseli, é um ponto da educação atual que precisa ser muito levado em consideração? É verdade. Pouco a escola se dedicou até então, Thaís, na formação dos professores, abordando a questão da saúde mental dos alunos, né? Então, boa parte dos professores não tem formação específica para isso, não sabe como lidar com isso. Isso prejudica o trabalho do professor e não só o aprendizado do aluno. Então, as escolas precisam ficar atentas para oferecer essa formação a seus professores e em equipe abordarem as questões que alunos trazem, que são tipicamente sinais de desequilíbrio na saúde mental. Não precisa ser um transtorno já estabelecido, mas alguns sinais já desafiam a escola a ter algum tipo de atitude em relação a isso. Minha voz. A Marcela Curilo é líder de comunicação do Grêmio Estudantil de um colégio em Porto Alegre e desabafa que um dos maiores desafios da educação é a falta de comunicação entre a escola e os alunos. Eu acredito que o maior desafio é a própria comunicação do colégio e a própria representatividade dos alunos para o colégio. Um colégio que não escuta seus estudantes não pode esperar muita coisa deles. Então, eu acho que o colégio ter essa abertura de nos ouvir e procurar, nos ajudar, é um ótimo... porque isso liga tudo, Se um colégio escuta, isso gera interesse dos estudantes. Um colégio que não escuta, que não dá bola para os estudantes, gera desinteresse, consequentemente, um problema na própria educação. Roseli, diálogo, que a gente sempre fala aqui, né? Ouvir as partes envolvidas, mas ouvir realmente e não só querer dar a lição ou fazer um monólogo. É fundamental no processo de educação, né? É um grande desafio, Thaís. Principalmente quando a gente lembra que, tradicionalmente, na escola, o professor fala e os alunos ouvem. Esse é o conceito, clássico, né, da escola, que vem lá do século XVIII, foi assim no século XIX, no século XX e ainda continua em pleno século XXI. É por isso que a Marcela tem razão. A escola não sabe ouvir os seus alunos, não sabe dialogar com eles, e esse é o grande desafio que ela tem pela frente, porque de agora em diante, aliás, já faz um tempo, né, que se não há
comunicação entre a escola e os alunos, uma comunicação de 2 vias, não há grande progresso na escola e, portanto, no aprendizado dos alunos. Para bom entendedor. Por aqui agora, a gerente de projetos do Instituto Ayrton Senna, Silvia Lima, que avalia que para superar os desafios na área da educação é preciso unir forças. É importante ressaltar que os desafios educacionais do Brasil são diversos, complexos e de várias ordens, sendo esses estruturais, pedagógicos, financeiros, sociais, culturais, entre outros. E para a mitigação e superação desses desafios, é importantíssimo olhá-los de forma sistêmica, contando com a força, com a expertise, conhecimento e parceria entre vários setores, entre eles o público, o privado e o terceiro setor. Para isso, a educação básica, como está indicado na Base Nacional Comum Curricular, ela precisa contribuir com o desenvolvimento integral, desenvolvimento pleno, desenvolvimento considerando as múltiplas dimensões de crianças, adolescentes, jovens e adultos, por meio de uma educação que oportunize de forma intencional não só o desenvolvimento de competências ou habilidades cognitivas, mas também de competências socioemocionais, volitivas, híbridas, que favoreçam, que impulsionem a aprendizagem. É isso, Roseli? É isso, é complexo, né? Deu para a gente perceber, ouvindo a Silvia, nós temos muitos desafios pela frente e é preciso que cada instituição priorize os seus, para poder começar a caminhar no sentido de superá-los. Não adianta a gente falar, olha, no Brasil as escolas precisam fazer isso, porque como a gente acabou de ouvir no depoimento, nós temos problemas regionais, municipais, nacionais. Então é preciso que cada instituição escolar descubra e priorize os seus maiores desafios para unir a força, né, da própria instituição, junto com a comunidade, para buscar caminhos para superar esses desafios. Os Seus Filhos em versão ampliada continua a discutir os desafios da educação no Brasil e é um momento que a gente espera muito, né? A indicação da Roseli para a gente entender um pouquinho mais sobre o tema. Vamos navegar! Pode falar, Roseli, qual é a sua dica sobre esse assunto? Você acredita, Thaís, que nós temos um site muito bom, por sinal, cujo título é exatamente esse, Desafios da Educação. Aliás, o site é desafiosdaeducação.com.br. É um site que deve ser explorado por pais, por professores, mas eu escolhi o artigo que fala dos livros, né? Conheça os livros da série Desafios da Educação. E são vários livros que eles publicaram, e aí cada professor, ou cada pai, ou cada mãe, pode ver que tipo de desafio quer aprofundar para entender melhor ou até para praticar, se for professor, e há diversas possibilidades. Então, o site é desafiosdaeducação.com.br e o título do artigo, Conheça os livros da série Desafios da Educação. Com essa indicação da Roseli, o nosso programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ouvir quantas vezes quiser, é só entrar lá no site bandnewsfm.com.br, procurar na aba Colunistas Seus Filhos e dar o play. Fique à vontade para compartilhar também e fique à vontade para participar conosco. Você pode mandar um e-mail para seusfilhos@bandnewsfm.com.br ou também nos buscar nas redes sociais, @Thaís B. Dias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Agradeço a produção da Luana Pereira e a sonorização do José Antônio de Araújo. Agradeço ainda aos nossos ouvintes que diariamente estão aqui acompanhando com a gente as nossas colunas e o nosso programa em versão ampliada. E, lógico, um beijo especial para minha companheira de todos os dias, Roseli Saião. Beijo para você, Roseli. Até semana que vem.
Até a próxima, Thaís. Um beijo e muito carinho para os nossos ouvintes que nos acompanham sempre por aqui na Band News FM. Continue ligado. Seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.